Boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Então, ontem a gente finalizou, né, a primeira etapa de fabricação 1, que é a usinagem, a parte teórica, né? E para quem não sabe ainda a nota, as notas já estão disponíveis na secretaria, ok? Então, se precisar ver as notas, já está disponível para a secretaria. Então, a gente fez essa primeira etapa de usinagem, que vale a metade da nota, 5 pontos, né? De usinagem. Então, vamos seguir hoje, que a gente já tinha começado o dia primeiro, fundição, né? Que é a segunda etapa, os outros 5 pontos. Então, a gente parou na página 70. O que a gente viu ali? A gente viu conceitos e, no final, a gente viu problemas que ocorrem na fundição quando o metal líquido dentro do molde se solidifica, né? Então, a gente viu cristalização, né? Alteração do tamanho do grão. A gente viu concentração de impurezas, né? Na composição química e contração de volume, que a gente viu que a peça, depois que se solidifica dentro do molde de fundição, ela diminui de tamanho e a gente fez até 2 exemplos de calcular, conforme a porcentagem, né, da redução do tamanho, quanto que a peça reduziu de tamanho. Então aqui está faltando o quarto, né? Desprendimento dos gases. Isso aqui é muito comum de acontecer na fundição. O que acontece? Uma das principais ocorrências que ocorre quando o metal líquido entra dentro do molde de fundição é ele gerar monóxido de carbono, CO, ou dióxido de carbono, gases, né? Então, esse gás misturado com metal líquido, quando se solidifica, forma o tal das bolhas. O que são bolhas? É como se fosse partes internas da peça sem material. Então, esses gases vai gerando bolhas dentro do metal líquido e quando se solidifica, gera bolhas e defeitos, é um dos defeitos mais graves, né, da fundição. É comum também ocorrer isso quando o molde está úmido, quando está sujo com algum óleo, alguma coisa, alguma umidade que tenha no molde, quando entra o metal líquido, gera gases, tá? Então, o principal problema que ocorre nisso aqui na peça é gerar bolhas, que é partes internas da peça sem material. É um dos problemas mais sérios que tem na fundição, ok? Então, desprendimento dos gases. Esse fenômeno ocorre principalmente em ligas de ferro-carbono. O oxigênio dissolvido no ferro, por exemplo, tende a combinar-se com o carbono dessas ligas, formando assim monóxido de carbono e dióxido de carbono, que escapam facilmente para a atmosfera enquanto a liga estiver em estado líquido. Tá? Então, o mais comum é gerar esses 2 gases, mas é comum também umidade de água ou alguma sujeira líquida, né? Gerar esses gases, outros gases até, né? E gerar bolhas. Então, parte do processo é eliminar esses gases. Então, a gente vai ver mais adiante processos de fundição, que muitos deles, né, é utilizado as paredes, né, tem como característica liberar esses gases. Mas aí depois a gente vê nos processos de fundição. O principal aqui que quando o metal líquido entra no molde de fundição, gera gases, principalmente monóxido de dióxido de carbono, assim como umidade de água, algum líquido gera gases. Qual o problema que vai ocorrer na peça quando solidificar? O tal da bolha. O que é a bolha? É parte interna da peça sem material. À medida que o material vai solidificando, aumenta a dificuldade desses gases saírem para a atmosfera,
formando assim as bolhas, não na superfície, na peça. O problema da bolha, quando é na superfície, é barbado de reconhecer. O problema é quando fica dentro da peça, condena a peça na hora. E é difícil de ser detectado. E esses aços de baixo carbono, em forma de lingotes para laminação, essas bolhas não são prejudiciais, pois devido à temperatura de conformação, principalmente de chapas, as suas paredes são soldadas, sendo às vezes até desejáveis. Contudo, as bolhas devem ser evitadas em aços de alto carbono. Desta forma, é adicionado metal líquido considerado elemento desoxidante, tais como ferro, silício e ferro, manganês ou até alumínio. Esses, por sua vez, formam óxido de ferro, impedindo que o oxigênio reaja com o carbono, formando monóxido de carbono e dióxido de carbono, responsável pela formação das bolhas. Outros gases que podem liberar a solidificação são nitrogênio e hidrogênio. Assim como não comentou aqui, umidade, né, de água, enfim, dentro do molde, ou alguma sujeira líquida. Tá claro isso, pessoal? O que significa desprendimento de gases quando se solidifica uma peça dentro do molde de fundição que vaza um metal líquido? O grande problema é que esses gases vão gerar bolhas, principalmente dentro das peças. As bolhas, né, é parte interna da peça que não tem material, graças a esses gases. O mais comum é o monóxido e o dióxido de carbono, mas pode ser por água, né, evaporada, enfim, umidade. Alguma pergunta até aí? Ok? Então, antes da gente seguir aqui na página 70, então, o que a gente viu agora? Que a gente finalizou, né, agora? Os 4 problemas que ocorrem quando o metal líquido entra no molde de fundição. Então, a gente viu cristalização, concentração de impurezas, contração de volume, que é a redução do tamanho da peça, e finalizamos hoje com o desprendimento dos gases. Ok? Isso aqui é importantíssimo. Então, antes da gente começar a ver alguns comentários e começar a ver os processos de fundição, vamos ver um vídeo, né, de apresentação da fundição. Eu estava aqui dando um trato nessa máquina e estava pensando. Sempre que a gente pensa em mecânica, a gente pensa máquina. É máquina grande, máquina pequena, máquina automatizada, máquina simples, todo tipo de máquina. O que a gente nem sempre se dá conta é de como os processos de fabricação também são importantes para a mecânica. Sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, na nossa segunda teleaula do curso de processos de fabricação. Já aproveitando as imagens, né? Isso aqui, claro que essa máquina é antiga. Isso aqui é uma fresadora ferramenteira antiguíssima, né? Aí a gente vai ver fresamento em fabricação 2 no segundo módulo. Vamos nessa? Nesta teleaula, a gente vai aprender um dos principais processos de fabricação. É aquele processo que dá origem aos produtos de metais, a fundição. Você vai aprender o que é a fundição, vai aprender para que ela serve, vai conhecer a origem e as vantagens desse processo. Pronto para descobrir a fundição? Então, arregace as mangas, ou melhor, ponha o capacete, os óculos de segurança, as luvas e as botas, porque a coisa a partir de agora vai esquentar. Existem muitos processos de transformação dos metais e das ligas metálicas em produtos.
E você já deve ter ouvido falar na maioria deles, com formação mecânica, soldagem, usinagem. Mas um dos processos mais antigos e também um dos mais versáteis que existem é a fundição. A fundição pode trabalhar com os mais variados formatos para a produção de peças em metal. Por isso, ela é o processo mais versátil que existe na produção de peças de metal. Mas afinal, que processo é esse? Fundição é um processo de fabricação de peças metálicas, no qual o metal líquido preenche a cavidade de um molde com o formato e as medidas certinhas da peça que se quer fabricar. Você está vendo como é um processo simples? É que a fundição é um processo de fabricação inicial que permite a produção de peças com formas praticamente definitivas, com limitações mínimas em termos de tamanho, de forma e de complexidade. É também pelo processo de fundição que são fabricados os lingotes. Está por dentro? Essa peça que acabou de ser fundida, que você está vendo aí, é um lingote. Tá, então aqui, isso aqui vocês deveriam ter visto, né? Em siderúrgicas que tem alto forno, principalmente usando minério de ferro ou sucata de aço, né? O metal, o aço líquido entra num molde chamado de lingoteira, ele parece ser um vaso gigante assim, refratário, e geralmente o lingote, tarugos, blocos, geralmente é retangular, né? Eles fabricam isso nessas siderúrgicas. A partir daqui, aí vai para a Gerdau, que aquece esses materiais para fabricar chapas, vigas, as matérias-primas que a gente está acostumado. E é com os lingotes que a gente faz a conformação mecânica para obter as chapas, as placas e os perfis. Vocês devem estar pensando que todas essas peças, como bons produtos de um processo de fundição, que elas sejam de aço, certo? Pois estão certos. Mas acontece que o processo de fundição não trabalha somente com aço, não, senhor. Vários tipos de ligas são processados por fundição, desde que tenham, é claro, as propriedades necessárias para esse processo, como, por exemplo, temperatura de fusão, fluidez. Vocês estão por dentro desse assunto? Não? Pois então vão ficar agora. Temperatura de fusão é a temperatura em que o metal passa do estado sólido para o líquido. Fluidez é a capacidade de uma substância escoar com maior ou menor facilidade. A água, por exemplo, escoa com maior facilidade que o óleo. Agora que você já tem uma primeira ideia de que processo é esse, vamos dar um mergulho na história da fundição. Isso eu acho super legal, conhecer a história dos processos de fabricação. Então, Caio, veio aprender um pouco de fundição, né? Eu vim porque eu soube que é super importante o cara conhecer fundição se ele quiser ser um bom profissional de mecânica. E saiba que fundição não é um processo que começou ontem, não. Ele tem pelo menos 5.000 anos de existência. Tudo começou com a fundição do cobre, depois foi a vez do bronze, e mais tarde é que começou a fundição do ferro. Como você sabe, o ferro exige temperaturas de fusão mais altas, mas com as descobertas da Revolução Industrial, com o forno Cubilot, com os fornos elétricos e ainda com a mecanização do processo, a coisa avançou ainda mais, até chegar na fundição do aço. A tecnologia da produção do aço foi aperfeiçoada no século XX e o aço, como você sabe, está presente em vários produtos industriais, desde pequenos eletrodomésticos até estruturas de grande porte, como é o caso deste viaduto aqui. Agora, a origem dos principais equipamentos de fundição que tornaram possível a produção do aço está mesmo na Revolução Industrial. Tudo isso faz a gente pensar na importância da fundição, que é o processo que está na base de tudo isso. Veja, sem a fundição, seria impossível pensar na existência de máquinas industriais, máquinas ferramenta e máquinas agrícolas. Está compreendendo a importância da fundição, Caio? Tô, e a fundição, na verdade, está parecendo um processo bem simples. O princípio dela é simples mesmo, mas existem outras vantagens da fundição em relação a outros processos de fabricação mecânica. Ué, quais vantagens, por exemplo? Bom, é que a maioria dos outros processos de fabricação utiliza como matéria-prima produtos semi-prontos, chapas, barras, perfis, tubos, fios, arames,
produtos que requerem uma série de etapas de fabricação antes de serem transformados numa peça. E a fundição parte direto do metal líquido, né? Isso mesmo. A fundição não necessita que a matéria-prima passe por uma série de etapas anteriores, porque a matéria-prima dela é o metal fundido. Agora, essa é apenas uma das vantagens da fundição. Existem outras para você aprender. Outra vantagem da fundição é que ela pode produzir peças de qualquer forma, interna ou externa. Basta imaginar e fazer o molde. O molde pode ser o mais simples ou o mais complicado do mundo. Mais uma vantagem, a produção de peças muito pequenas de paredes bem finas. Uma fundição pode produzir peças que vão desde esse tamanho até peças gigantescas de várias toneladas. Vai depender da capacidade das suas instalações físicas. Uma outra vantagem da fundição, a automatização. A fundição permite um alto grau de automatização do processo. Se você precisar fabricar peças em série mais rápido, eu aconselho a fundição automatizada. Mas existem outras vantagens para a gente mostrar, como, por exemplo, a tolerância dimensional. Está por dentro? Tolerância dimensional é a faixa dentro da qual uma medida pode variar. Para você ter uma ideia, imagine que um desenho especifica uma medida de 10 milímetros e tolerância dimensional de mais ou menos 1 milímetro. Isso quer dizer que a medida pode variar entre 9 e 11 milímetros. E a fundição tem mais uma vantagem. A peça fundida pode oferecer economia de peso, porque pode-se obter a parede do tamanho e o formato que a gente quiser. Dá só uma olhadinha nesse bloco de motor aqui. Tá vendo? Com a fundição, a gente faz a peça do jeito que a gente quiser. Tá, então aqui salientando vantagens, né, da fundição, principalmente aplicado em carcaças, né, como de redutores, enfim, desse exemplo que ele está dando em peças em ferro fundido. De um jeito que outros processos não são capazes de fazer, certo, cara? Certíssimo. Eu agora entendi por que os motores de carro são feitos em fundição. É porque eles são muito cheios de detalhe, precisam da versatilidade desse processo, tá certo? Isso aí. Sem a fundição, carro nenhum saía do lugar. O bloco de motor é uma das peças de maior complexidade feita por uma fundição, mas existem muitas outras peças como esta. E por falar em ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, está na hora de você conhecer todo o processo de fundição, desde a matéria-prima até o produto final. Está na hora de você saber como é a fundição, passo a passo. Tudo começa aqui na confecção do modelo. Tá? Aqui está só generalizando, né? A partir desse momento, a gente vai começar a detalhar processo por processo, como vantagens e desvantagens de cada um desse processo de fundição, né? Então, quando ele diz aqui o modelo, que é uma peça muitas vezes de madeira ou alumínio, é para fundição em areia, que a gente vai ver depois, e assim por diante. O modelo tem o formato aproximado da peça que vai ser fundida. A partir dele é que vai ser construído o molde, em que o metal líquido vai ser colocado e vai se solidificar e se contrair. O modelo pode ser feito em madeira, em aço, alumínio e resina plástica. Dependendo do processo e quantidade de peças a serem produzidas, o modelo pode ser até feito de isopor, quando se quer produzir uma só peça. Depois do modelo, o próximo passo é a confecção do molde. Molde é o recipiente no qual vai ser colocado o metal fundido para a fundição da peça. Ele é feito de material refratário, quer dizer, resistente ao calor. Nesse caso, o material é areia misturada com... Tá? Então, como eu disse, tu vai utilizar modelos, principalmente madeira ou alumínio, para fabricação de moldes em areia verde. Esse daí a gente não viu ainda os processos. O processo de areia verde é o mais comum e o menos caro, mais barato. Só que ele é o de menos precisão. aglomerante. O molde é feito a partir do modelo. Depois que a gente tira o modelo, o molde fica pronto para... Ó, então, isso aí tá só adiantando, né? A gente depois vai detalhar tudo isso, né?
Aqui foi colocado o modelo em madeira e foi compactada a areia que se solidificou como se fosse um cimento. Não é um cimento, é outro material. Aí aqui o molde inferior que ficou. Aí tem o superior para encaixar para depois entrar o metal líquido. Isso aqui é fundição em areia verde. Receber o metal e fundir a peça. Vamos dar mais um passo a caminho da fundição. Vamos ver como é que é a confecção dos machos. Acha essa peça aqui, que também é feita de areia. O macho serve para formar os furos, os vazios e as reentrâncias das... Tá? Então tá só adiantando os termos da fundição. Ele falou em modelo, que são as peças para fabricar os moldes em areia, e os machos, que geralmente são pinos refratários, serve para colocar dentro dos moldes, na hora de colocar o metal líquido, para quando entrar o metal líquido e se solidificar, ficar os pré-furos. Como é que fica um furo de fundição? Vai ter um pino refratário, que o nome dele é macho. A função dele é esse. Então, é esses termos que vocês vão aprender, né, no decorrer do curso. Antes de fechar os moldes para receber o metal líquido, a gente coloca os machos. Daí, o molde está pronto para... Tá? Então, o que acontece? Eles retiraram os modelos, ficou o molde inferior em areia verde, o molde superior em areia verde, e aqui dentro tá os machos. Para que é os machos? Para, digamos, para ficar um furo, um pré-furo num disco, enfim. O nome desse acessório que é refratário, que fica aqui dentro, é macho. Aqui você está vendo o forno onde é feita a fusão do metal. O metal líquido será despejado nesse cadinho que recebe e leva o metal até onde está. Outro termo, né? Em fundição. O acessório refratário, muitas vezes, que movimenta o metal líquido do forno até vazar para dentro dos moldes, o nome disso é cadinho. Ok? São os moldes. Aí então chega a hora do molde receber o metal líquido. É a etapa que a gente chama de vazamento. Uma vez aqui dentro, o metal líquido vai assumir a forma do molde e vai... Então tá só adiantando, né? Então é um processo menos caro, né? Só que ele é de pouca precisão. Para cada jogo de peças, você tem que fabricar um jogo de molde. Só que ele tem a vantagem que o gás, lembra do defeito que a gente viu agora há pouco? Desprendimento dos gases, os gases conseguem sair pelas paredes, porque é um material refratário. Essa é a vantagem de uma fundição em areia verde. Então aqui, ó, tá saindo os gases, principalmente dentro da parede. Vai se solidificar. Mas ainda tem mais. O próximo... Tá? E aí, já adiantando, isso aqui é um dos processos que a gente vai ver vários processos, né? Então, depois que se solidificou a peça dentro dos moldes, o que se faz? Que é o que está demonstrando aqui. Se quebra o molde. O molde é em areia, quebra os moldes e aí saem as peças prontas. faz a desmontagem, ou seja, a retirada do molde. Ela é feita manualmente ou por processo mecânico, dependendo da fundição. Depois de fundida, desmoldada e resfriada, a peça vem aqui para o acabamento, para a limpeza e rebarbação, onde o pessoal tira as rebarbas. Então, tudo isso é o que vocês vão aprender. Então, o que acontece? Como uma peça fundida tem um molde inferior e o superior, entre os dois vai ficar uma rebarba. Então, geralmente, tu passa por uma pilhadeira, uma espécie de um esmeril, para tirar essas rebarbas. O nome disso é rebarbação. E todas as sobras de metal, o que inclui os canais por onde entrou o metal líquido e os maçalotes, como esse aqui. A limpeza retira as incrustações de areia que restam no molde. O pessoal usa jatos abrasivos nessa etapa, com esse equipamento que você está vendo.
E aí sim, a peça está pronta para continuar o seu caminho até o produto final. Tá vendo, Caio? Essa é uma peça fundida por esse processo de fundição em areia que você acaba de conhecer. Eu achei curioso o modo de ser feito em areia. É o processo mais utilizado em fundição. Não. Não, isso daí que a gente vai separar. Nós somos técnicos, né? Não é o processo mais utilizado. É o processo menos caro, porém de menor precisão e pior acabamento. Então a gente vai ver no decorrer das aulas que tem os dois principais. O de areia verde, que é para empresas menores, com menor quantidade de peças iguais, e para grandes empresas é a coquilha, que é em aço ferramenta. Ok? Aqui só comentou o primeiro caso, né, que é o de areia verde. Mas existem outros. Né? Depende do produto que vai ser fundido. Exatamente. E para conhecer mais sobre isso, sobre as suas características e até os defeitos dos produtos fundidos, você já sabe. Já sei. É uma boa estudada na aula do livro. Exatamente. E o mesmo eu recomendo para você. Mas antes de estudar, Valeu, Juraci. nós precisamos ter uma boa revisada na teleaula de hoje. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como é o processo de fundição. Você acompanhou todos os passos desse processo. Viu quais são as origens históricas dele, assim como aprendeu quais são as suas principais vantagens. Então agora, como você já... Ok, pessoal? Então, uma coisa que é importante desvantagem, sempre vai ter fundição em qualquer máquina e equipamento, mas uma desvantagem da fundição geralmente tem duas. Erro dimensional. O que significa isso? Maior tolerância dimensional. Então, o que significa? Vocês aprenderam lá em metrologia e desenho técnico tolerância dimensional. Quanto menor a tolerância dimensional, mais precisa é a máquina, né? Quanto maior a tolerância dimensional, menos precisa é a máquina. Então, na fundição, pode chegar a 1 milímetro de erro dimensional. Então, isso é uma desvantagem. Ok? Cuide com os termos. Eu gosto de botar nas provas esses termos. Tá claro esse primeiro caso aqui? Que é uma desvantagem. A segunda desvantagem é acabamento ruim. Vamos botar entre aspas aqui. Uma perguntinha, Alex, Rafael Arona. Esse 1 milímetro é para mais ou para menos? Não, aí ele tanto é para mais como para menos, né? Então vamos... Beleza. A gente vai ver que tem vários... Aí é que tá, eu estou generalizando, né? Tu vai enxergar melhor quando a gente falar dos processos de fundição. Porque se tu analisar o de areia verde, que a gente vai detalhar ainda, pode chegar a esse erro, para mais ou menos 1 milímetro. Mas tem outros, como de coquilha em aço ferramenta, ou até o que chamam de microfundição, que
que o erro é bem menor. O erro pode chegar no máximo aí a 0,2, 0,3 milímetros. Ok, valeu, obrigado. Depende do processo. Mas, de qualquer forma, é um dos processos com maior erro dimensional de fabricação, né? Tirando outros processos. Então, vamos considerar que é áspero, né? Isso significa, ó, o termo, maior rugosidade. Então, isso aí eu já tinha comentado em usinagem, né? Quanto maior a rugosidade, mais áspero, quanto menor a rugosidade, mais liso. Então, essas são as desvantagens, né? Assim como tu não consegue, por exemplo, tu não consegue fazer uma rosca em fundição, tu não consegue fazer um furo de precisão, né, numa fundição. O máximo que tu consegue é fazer um pré-furo com macho. Só que depois tu tem que usinar esse furo para deixar com precisão. Assim como detalhes muito pequenos, que a gente vai ver no decorrer das aulas, o metal líquido não consegue entrar lá, não consegue vazar. Mas isso a gente vai vendo, tá? O principal da desvantagem é esses dois aqui. Tá claro até aqui? Vamos seguir então? Então, voltando aqui para a nossa apostila, claro, antes a gente vai ter que detalhar algumas coisas também, mas aqui começa comentários dos processos de fundição, na página 70. Então, em virtude do processo de fundição possuir várias vantagens, ele abrange a indústria de transporte, comunicação, construção, geração de energia elétrica, agricultura, mineração, enfim, todas as indústrias vai ter alguma peça de fundição. Na maioria dos casos, a fundição é um processo inicial, pois muitas vezes a obtenção das peças é praticamente definitiva, ou a produção de lingotes, os quais sofreram outros processos como conformação mecânica. A fundição possibilita a produção de inúmeras formas com pequenas limitações em dimensões e complexidade. Então, isso daí a gente vai detalhando. Tá? Aqui está só generalizando, ainda a gente não entrou, eu só comentei o primeiro processo, que é a fundição em areia. Então, aqui comenta que alguns processos em relação de como vai entrar o metal líquido no molde. Então, o mais comum é por gravidade, é vir aquele vaso grande, qual é o nome daquele vaso? Cadinho, e vazar o metal líquido para dentro do molde, por gravidade. A gente vai ver mais adiante que tem fundição por centrifugação, que o molde gira. Exemplo, tubulação de ferro fundido é feita assim. A gente vai ver que tem fundição de precisão, o que eu e o Rafael Arona estavam falando agora há pouco, né, Rafael? Sobre tolerância dimensional, tem processos de precisão de fundição, tá? E aqui só repetindo aqui, que está errado aqui o de centrifugação, que eu só exemplifiquei tubulação em ferro fundido. Só que antes da gente ver os processos de fundição, a gente tem que ver alguns cuidados que tem que ter durante o processo em algumas partes da empresa. Independente do processo escolhido, devemos considerar os seguintes passos. Bom, isso daqui eu já comentei com vocês. Desenho técnico, tem que tomar cuidado em vários aspectos. Um dos cuidados que vocês têm que ter, que vocês já sabem no desenho técnico, é que a peça diminui de tamanho depois de fundida. Então, geralmente, o desenho da fundição é separado do desenho da peça que foi usinada e pronta, porque, como vocês sabem, o comum dos desenhos técnicos é a peça já estar usinada. Então, cuidado com os desenhos técnicos que vão para a fundição. A gente vai falar sobre projeto do modelo.
Quem é o modelo? É aquela peça, vamos considerar dessa forma por enquanto. É aquela peça de madeira ou de alumínio, aí depois a gente vai detalhando, que vai servir para fazer os moldes de areia. Como em relação cuidados na hora de fabricar esses modelos, cuidados na confecção dos moldes, na fusão do metal, no vazamento. O que é o vazamento? A entrada do metal líquido dentro do molde, na limpeza e rebarbação, quando a peça estiver pronta, e controle de qualidade. Então aqui, né, a gente vai ver esses cuidados que tem que ter. A etapa que distingue os vários processos de fundição é a moldagem, ou seja, a confecção do molde. Porém, antes de discutirmos separadamente cada processo, devemos fazer algumas considerações a respeito de desenho, né, técnico e projeto dessas peças modelo. Desenho das peças. Tá? No projeto de uma peça ser fundida, deve ser considerados os fenômenos que ocorrem na solidificação do metal no molde, para que eventuais defeitos sejam evitados. Tá? Então, isso aqui a gente vai comentar. Então, estrutura dendrítica resultante, tensões residuais de resfriamento. Esse das tensões, eu vou fazer comentários, porque tu tem que tomar cuidado com o formato da peça. Espessura das paredes, porque paredes ou detalhes da peça muito pequeno, o metal líquido não entra lá. É isso que quer dizer aqui. Regiões de difícil preenchimento, onde o metal líquido tem dificuldade de entrar. Evitar variações bruscas de seções e cantos vivos. Então aqui, ó, vamos começar a simplificar isso. O que significa isso aqui? Digamos que isso aqui fosse um disco que vai para fundição, tem um rebaixo aqui, ok? E aqui vai ter um pré-furo feito pelo macho, mas isso aí depois a gente detalha. O que está dizendo aqui? Por que está incorreto esse desenho para fundição? Porque na hora de fundir, vai ter um molde, igual aqueles moldezinhos de gesso, né? O molde inferior e o molde superior, e ele tem que abrir. Então, cantos vivos dificultam a abertura dos moldes. Então, o que se considera nos desenhos de fundição? Façam uns chanfros de abertura, inclinações. Para que serve isso? Para facilidade de abertura dos moldes. Tá claro isso? Assim como peças, por exemplo, com esse formato aqui, não deixem cantos vivos, façam arredondamentos. O ideal aqui, ó, porque diz que ainda não é recomendado e tá bom. Tá bom, não tá perfeito. Ao invés de fazer raio de curvatura, façam inclinações. Por que se faz inclinações? Por causa da abertura do do molde inferior em relação ao superior. Facilidade de abertura dos moldes. O ideal, ó, sempre inclinado. Ó, é o melhor caso nos desenhos técnicos. Curvatura também não facilita muito, não. Inclinação. Ok? O que está dizendo aqui? Bom, aqui é o que a gente comentou, não deixar cantos vivos, fazer inclinações nas peças. Considerar uma espessura mínima nos detalhes da peça. Por quê? Porque o metal líquido, claro que cada material tem uma característica. O metal líquido tem dificuldade de entrar em partes muito pequenas. Paredes muito finas não são bem preenchidas com metal líquido. Outro problema, em partes muito finas, no detalhamento da peça a ser fundida, vai ter maior velocidade de resfriamento, né?
que pode originar regiões de maior dureza. Isso aqui é livro. Aqui a gente só está se orientando para ter uma noção. Então, o que está dizendo aqui? Claro que os processos de fundição depois a gente vai ver. Tem aqui fundição em areia, que é o mais comunzão. Fundição de molde em aço ferramenta, que é muito utilizado em linha de produção. E aqui, né, são os de maior precisão, principalmente fundição. Isso aí a gente vai ver no final da disciplina, que é que o metal líquido entra sob pressão para ter um maior preenchimento. Por isso que as áreas são menores, porque geralmente tem uma espécie, tem um cilindro hidráulico, que é onde empurra, né, pressiona o metal líquido para dentro dos moldes. Aí é outro processo que a gente vai ver depois. Então, em função do material que tu está fundindo, se é peça de alumínio, cobre, quem vai recomendar o tamanho mínimo para conseguir entrar o metal líquido? A empresa que tem a experiência, né, da fundição. Ok? Então, por exemplo, na hora de vocês projetarem uma peça, olha os cuidados que vocês têm que ter. Vocês estão lá num SolidWorks, num ProE, num setor de engenharia, projetando uma peça fundida. Bom, vocês têm que tomar cuidado com o tamanho da peça, que ela vai diminuir, vocês já sabem. Vocês têm que considerar a abertura do molde, evitar os cantos vivos, fazer inclinações. Assim como vocês vão ter que entrar em contato com as empresas terceirizadas de fundição para dizer, eu estou projetando, aí vocês entram lá entram em contato com a assistência técnica e diz assim, eu estou projetando uma peça de alumínio para ser fundida. Eu vou fazer em fundição em areia. Qual é o tamanho mínimo que eu posso deixar a parte da peça? Aí eles vão dizer, 3 milímetros, 5 milímetros, enfim. Para esse alumínio líquido conseguir entrar ali. Estão compreendendo o que significa isso? Se for em molde em aço ferramenta, aí é outra distância. Quem vai informar isso? A empresa responsável pela fundição. Só que vocês não podem colocar qualquer tamanho na peça. Tem que se informar primeiro. Tá claro o que significa isso? Alguma pergunta até aí? Porque o que pode acontecer se vocês colocarem uma parte da peça muito pequena de orifício? Até um pré-furo, né? O metal líquido não entrar ali. Metal líquido não entrando ali, vai faltar um pedaço da peça. Tá claro? Tá? Isso aqui não importa. Dessa página aqui, qual é a lição que vocês tomaram? Que quando você estiver desenhando, projetando uma peça a ser fundida, ter que entrar em contato com a empresa de fundição, ou se vocês trabalham na empresa que faz fundição, perguntar lá para o responsável, vamos fazer uma fundição em aço ferramenta. Qual é o tamanho mínimo que eu tenho que deixar no detalhe da minha peça se eu quero fazer uma peça de ferro fundido cinzento, em fundição em aço ferramenta? Aí eles vão dizer, 3,5 milímetros, enfim, eles vão informar vocês. Tá claro? Aqui, nenhuma novidade. Prever a conicidade para a melhor confecção do molde, considerando os ângulos de saída recomendados de 1 a 3 graus. Claro, quem vai informar a inclinação, o ângulo de inclinação que vocês já sabem que tem que deixar nas peças, é a empresa de fundição. Mesmo princípio.
não deixe canto vivo. Deixa tanto inclinação aqui quanto aqui para facilitar a abertura dos moldes. Do molde inferior em relação ao superior. Ô, Alex, uma perguntinha. Rafael Arona. Pode falar. Mesmo que tu não queira a peça com esse raio aí, no caso, o canto arredondado, que tu queira a peça com canto vivo. Aí tu vai ter deixar. que... Aí vai ter que Aí o que vai ter que fazer, Arona? Vai ter que usinar depois. Beleza. Era essa a dúvida. Valeu, obrigado. Vai ter que usinar depois, porque isso aqui é uma recomendação para, olha o termo, para extração da peça. Ok. Já aproveitando, Arona, a gente não está falando ainda dos processos de fundição. A gente está falando de recomendações de desenho técnico. Onde tu não vai te preocupar com isso? Que tu pode... Olha aqui, ó. Olha uma observação boa. Onde tu pode deixar 90 graus? Na fundição em areia. Por que tu pode deixar 90 graus a fundição em areia? A gente não viu no vídeo anterior que depois que a peça solidifica dentro do molde, como é que tu tira a peça? Tu quebra o molde? Sim. Então, na fundição em areia verde, tu pode deixar os 90 graus. Beleza. Porque tu não vai ter problema de extração da peça. É só quebrar o molde. Mas nos outros processos tem que considerar essas inclinações. Ok? Ok. Vamos fazer uma chamada aí para pegar um ar? Vou dar um geral aqui. André não veio. Emerson não veio. Fernando não veio. Igor? Presente. Ismael não veio. Jader não veio. Luciano? Presente. Michael não veio. Pedro não veio. Rafael Arona. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Charles não veio. Vitor. Presente. David. Presente. Rafael Monteiro. Presente. E Felipe. Presente. Feito, pessoal? Então, para a gente fechar aqui, para fazer um intervalo e acabar e encerrar esse assunto, considerações que vocês têm que ter no desenho técnico. Redução, que a gente fez na última aula de fundição, redução do tamanho da peça, que tem que ser calculado. Inclinações para extração da peça, abertura dos moldes, né? E que os orifícios da peça não seja muito pequeno, porque senão o metal líquido não entra lá. Aí, como eu comentei agora no final, onde tu pode deixar a 90 graus, tu pode deixar cantos vivos em peças fundidas? Apenas em fundição em areia verde, porque para tirar a peça tu quebra o molde. Ok? São 5 para as 8. Vamos fazer um intervalo até as 8h15. Tá? Até daqui a pouco, então, se ninguém tem perguntas.
Bom, pessoal, vamos avançando mais um pouquinho, a gente fechar a semana. Então, aqui na página 74, ele está falando aqui algumas considerações sobre o modelo. Tá? Então, quem são os modelos? São as peças que eu comentei, geralmente feitas de madeira ou de alumínio, que serve para fabricar o molde, principalmente o molde em areia. Não, quando a gente vê os processos de fundição mais adiante, né? Semana que vem vamos começar a detalhar isso. A gente vai ver que tem mais de um tipo de molde em areia, tá? Mas vamos considerar de uma forma simples por enquanto, de areia verde, que principalmente tu faz essa peça modelo, né? Que é para fabricar o molde em areia, geralmente em madeira ou alumínio. Os modelos são fabricados em madeira, aqui exemplificando, né? Aí entra a experiência da empresa. Cedro, embuia, perobá, pinho, enfim. Não considerar madeira, né? Alumínio. E em casos aqui, aí é outros processos, é outro processo de fundição que a gente vai ver mais adiante, que é principalmente em cera perdida, né? Que ele considera aqui em resina. Podem ser em peça única, para peças grandes, ou montadas em placas para produção seriada e de peças pequenas, facilitando o uso de máquinas a moldar, tá? Então a gente vai ver, tem várias formas de fazer isso, né? E aí a gente vai detalhando, né? Tu pode fazer uma peça maciça inteira, tu pode fazer duas metades, tu pode fazer várias peças e interligar elas, né? Mas isso a gente vai detalhando e vai vendo em vídeos depois, tá? Devem ser considerados contração do metal ao solidificar, ou seja, o modelo deve ser maior que a peça, os valores dos acréscimos dependem do metal ou liga a ser fundida. Isso aqui, a gente não precisa considerar essa tabela, que essa tabela é livre. O que a gente viu naquela primeira aula de fundição? Que quando o metal líquido se solidifica dentro do molde, ele diminui de tamanho, né? Então, o que está dizendo? A peça tem que ser maior, né? Porque tu vai ter que retirar essa peça modelo de madeira ou de alumínio, que vai ficar aquele vazio dentro do molde, que é onde vai entrar o metal líquido. Então, tu tem que fazer aquela consideração que a gente viu naquela outra aula, né? Que o modelo tem que ser maior, né? Porque quando solidificar o metal líquido, a peça vai diminuir de tamanho. Ok? Aqui, considerações do formato da peça modelo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Por que esse lado aqui, esquerdo, a peça está incorreta e no lado direito aqui está o correto? Porque tu vai usar essa peça modelo de madeira ou de alumínio para fabricar o molde de areia. Considera que essa linha, esse traço, ponto traço, embaixo é o molde de areia inferior, em cima o molde de areia superior. Tá? Então, quando tu fabrica o molde em areia, tu tem que esperar um tempo para aquela areia se solidificar como se fosse um cimento. E quando tiver solidificado a areia, tiver como se fosse um cimento seco, tu tem que retirar a peça modelo. Então, qual é a consideração que está tendo aqui? Se tiver esse formato aqui, a areia vai estar por aqui. Então, tu não vai conseguir retirar a peça do molde. Tá claro? Então, a peça, tu tem que considerar o formato da peça, considerando que tu vai ter que, quando se solidificar o molde de areia, tu vai ter que tirar essa peça de madeira ou de alumínio, né, para ficar o vazio. Tá claro isso, pessoal?
Então, esse do lado esquerdo está errado, porque tu não vai conseguir tirar a peça. Aí aqui, ó, claro, né? Quando tu projetar o modelo, enfim, ou no desenho técnico, onde a parte da peça que for usinada depois, tu tem que considerar sobre metal. Então, geralmente, quanto é o sobre metal que a gente comentou em torneamento? 5 milímetros. Então, a peça onde sofreu usinagem vai ter que ser maior, 5 milímetros, para considerar o sobre metal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, aqui também, ó, outra consideração. Considerar um sobremetal para usinagem, aonde aí depende do projeto, né? Na parte da peça que vai sofrer o sobremetal. Aí aqui é livro também, não vão considerar isso. O que a gente ouviu sobre sobremetal ali em torneamento? Que é comum deixar 5 milímetros a mais, aonde vai sofrer usinagem. Ok? Verificar a divisão do modelo. Então, o que significa divisão do modelo? Que a peça de madeira ou de alumínio que vai servir para fazer, vamos pensar da forma simples por enquanto, né? Para fabricar o molde em areia, tu tem que considerar a linha de divisão, aonde na parte inferior vai ser o molde inferior e na superior o molde superior para abertura. Então, linha divisória ou linha de partição representa a linha que divide as partes que formam a cavidade, o molde superior e o molde inferior. Ok? Deve-se objetivar uma linha divisória reta, ou seja, um único plano que divida o modelo em suas seções, que é o molde superior e inferior, né? Então, o que está dizendo aqui? Tu tem que considerar a divisão dessa peça modelo, pensando, né, que abaixo dessas linhas vai ser o molde inferior, em cima o superior, pensando na abertura do molde. Bom, claro, aí é o que eu falei para o Rafael Arona. Se for areia, vocês não vão se preocupar tanto que quebrar o molde em areia. Mas nos outros tipos de molde, principalmente em aço ferramenta, tem que tomar essa consideração. Tá? Tem que considerar, geralmente no meio da peça. Repararam que as duas peças, ó, têm inclinações, ó, para extração. Por que ela tem que ter essas inclinações? Aqui, ó, até o Rafael aqui, ó, a gente salientar, Rafael Arona. Aqui a gente está falando da peça modelo para fabricar o molde em areia, não é isso? Por que essa peça tem que ter essas inclinações? Porque o que acontece? Tu vai colocar, depois a gente vai ver semana que vem como se faz, né, um molde em areia. Tem toda uma técnica. Mas tu vai compactando a areia aqui com aglomerante, né, que é uma espécie de uma cola. Coloca aqui, digamos que a gente está fazendo aqui um molde inferior, coloca a peça. E espera secar como se fosse, né, um cimento. Então tem que ter essas inclinações, porque quando secar o molde em areia, tu tem que retirar essa peça. E se aqui for reto, tu vai ter dificuldade para a retirada dessa peça modelo. Ok? Considerar o volume de produção para a escolha do material do modelo e de sua montagem em placa ou não. Tá? Então, na última aula de fundição, quando a gente viu lá a contração do disco, lembra que eu falei do disco de ferro fundido cinzento? Que a gente calculou a contração, que eu disse que já tinha me envolvido na parte de polias de ferro fundido cinzento. Então, aquelas polias,
eram feitas em fundição em areia verde, ok? Aqueles discos. E o que eu ia dizer? E o modelo mais comum, porque qual era a encomenda na época? Eram umas polias grandes, né? Era 80, 100 unidades, mais ou menos, né? Dependendo da época, né? Então, o modelo era em madeira. Então, o que está dizendo aqui que a escolha do material influencia no volume de produção? Aonde não tem tantas peças iguais, o modelo é em madeira. Aonde tem mais quantidade de peças iguais, o modelo mais indicado é em alumínio. Determinar a localização dos machos. Olha aqui, ó. Digamos que vamos simplificar a vida, né? Eu quero fundir em areia verde um disco para polia, que vai ser usinado, só que eu quero que saia na fundição um pré-furo, um furo menor, que depois vai passar por usinagem. O que eu vou colocar? Eu vou colocar, depois que eu fabriquei o molde em areia, retirei o modelo, geralmente de madeira, eu coloco dentro do molde um macho, que geralmente é de material refratário. Para quê? Quando entrar o metal líquido, no meio não preenche, aí fica o pré-furo. Então, esse acessório aqui é o macho. Determinação da localização dos machos. Macho corresponde às cavidades que são necessárias nas peças fundidas, principalmente orifícios. O mais comum é pré-furos, mas não quer dizer que é só para isso, tá? Sua função no molde é o contrário do modelo em si, porque a função do modelo que a gente está falando é deixar um vazio, né, dentro do molde, é formar uma seção cheia, onde o metal líquido, quando entrar no molde, não penetrará, de modo que a peça apresente um vazio na região, conforme figura. Então, ou seja, nesse caso aqui, qual é a função do macho, que é a aplicação mais comum? Deixar o pré-furo, que tu vai ter que ser menor, né? Porque depois tem que passar por usinagem. O modelo deve prever saliências que permitem a montagem dos machos no molde. Então, quando tu fabricar, né, o molde em areia, tu tem que considerar aqui um pré-furo para depois encaixar os machos. Ok? Prever a colocação dos canais de vazamento, tá? Então, aqui só recomendações. Então, a medida a mais comum, quando tu está fabricando um molde em areia, não se preocupe que isso tudo vai ser detalhado semana que vem, tu tem que considerar as entradas, né, do metal líquido, que é o que está dizendo. Aqui é alimentador, aqui tem um segundo, né, que ele chama de funil de vazamento, que vai entrar também o metal líquido para todo o preenchimento dentro do molde. Ok? Tudo bem até aí? Então, considerações aqui, né, na hora da fabricação, né, do modelo. Tá claro para todo mundo o que seria um modelo? Alguém ficou com dúvida sobre isso? Então, como eu disse, né, o modelo é a peça lá de madeira ou de alumínio que vai servir, vamos pensar da forma mais simples, para a fabricação do molde em areia. Confecção do molde. Aí, né, no decorrer do curso, a gente vai ver conforme o processo, né? Então, molde, aqui só um conceito, recipiente que contém em seu interior a cavidade ou as cavidades com a forma da peça, que será fundida, dentro das quais será vazado, né, a entrada do metal líquido. Então, aqui, pessoal, tá só dando uma pré-classificação dos processos de fundição. E tudo isso vai ser detalhado, né? Aqui é só uma demonstração. Então, dentro da classificação, né, dos processos de fundição,
Tem aqui, ó, classificação dos processos de fundição. Os moldes pode ser os destrutíveis, um deles eu já falei. Então, por exemplo, aqui, ó, moldes que são destrutíveis. Modelo permanente. Exemplo dos modelos que a gente já recém falou. O que chama de modelo permanente? O modelo vai se reaproveitar. Tu não vai jogar fora nem quebrar ele. Fundição em areia, que eu só comentei. Depois a gente vai ver fundição em casca, fundição em gesso, fundição em cerâmica. Desses aqui, o mais usado é a fundição em areia, que é o de menor custo, só que o erro dimensional dele, o acabamento é pior. Tá? Um modelo, geralmente madeira ou alumínio, tu reaproveita. Depois que a peça se solidifica dentro do molde, tu quebra o molde. Por isso que diz aqui, molde destrutíveis. Outros casos que a gente vai ver mais adiante, que o modelo também, o molde tu quebra e o modelo tu destrói. A gente vai ver um tal de cera perdida, que tu destrói para a retirada da peça, tanto o molde quanto o modelo, e a moldagem plena. E a gente vai ver que muita empresa grande, em linha de produção, né, para ganhar tempo, os moldes se reaproveitam. Então, principalmente o de coquilha, que é o molde em aço. Tá? Então, moldes em aço, ferramenta. Então, moldes em aço, ferramenta, que é muito comum, só que é caríssimo, só vai valer a pena, que a gente vai ver mais adiante, para empresas que têm encomenda de muitas peças iguais, né? O molde, tu fecha o molde, injeta metal líquido, abre o molde, retira as peças e vai indo assim. Aqui o coquilha, que a gente vai ver mais adiante, geralmente o metal líquido entra por gravidade, a gente vai ver que tem processo de fundição que o metal líquido entra sob pressão, geralmente com o auxílio de um cilindro hidráulico. A gente vai ver também fundição por centrifugação, que eu exemplifiquei a fundição, por exemplo, de tubulação de ferro fundido, e lingotamento, que a gente vai só comentar no final da disciplina. Então, de uma forma geral aqui, pessoal, na classificação dos processos de fundição, né, tem quando se destrói os moldes, né, para retirada das peças, assim como o modelo pode ser permanente ou destrutível. Lembra que eu falei, quando tu vai utilizar modelos? Geralmente fundições de areia, ou de cera, enfim. Os de aço, não. Os de aço, como é fabricado um molde em aço, por exemplo, esse de coquilha? Geralmente se utiliza uma máquina CNC chamada centro de usinagem, que é torno e fresador ao mesmo tempo. Então é por usinagem que geralmente se fabrica, né, esses moldes. Tem outros processos também, como eletroerosão, enfim, mas o mais comum é centro de usinagem CNC. Então por isso que os moldes permanentes não se utilizam modelo. Ok, pessoal? Então aqui só uma pré-classificação dos processos de fundição que a gente vai detalhar no decorrer das aulas. Ok? Tudo bem até aí? Se a gente pensar, outra observação, se a gente pensar de uma forma mais simples, tem dois processos aqui que são os mais utilizados pela indústria. Um deles, que eu comentei hoje já, é a fundição em areia verde. Tá? Que vai ter lá um modelo de madeira ou alumínio, e quando solidificar a peça, tu quebra o molde de areia. Quando tu vai utilizar, já adiantando, quando tu tem encomenda de poucas peças iguais, porque o ferramental é barato. E o segundo mais utilizado é o coquilha, que é o em aço ferramenta. Em grandes empresas que vai ter encomenda de muitas peças iguais, que o molde se fecha, injeta metal líquido, abre e sai as peças prontas, claro, depois solidifica.
Então, os mais usados aqui é coquilha, que é em aço ferramenta em alta produção, de peças seriadas, e poucas peças seriadas, fundição em areia verde. O resto aí depois a gente vai vendo que é em casos especiais. Peças pequenas, enfim. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então vamos só começar a comentar, porque daqui a pouquinho vamos encerrar já a aula. Fundição em areia, tá? A gente vai ver que tem na classificação vários tipos de fundição em areia. O mais comum, que é o que chamam, é fundição em areia verde, que é o nome da areia, né? Que é uma areia especial, não é uma areia comum, tá? Então a gente vai detalhar o processo, tipos de areia, confecção de molde, modelo, enfim, né? Então aqui está demonstrando, né? Aqui está montado a caixa, são peças pequenas, com molde de areia já montado superior e inferior, aqui é a entrada do funil, e aqui o cadinho vai vazando metal líquido para dentro. Quando terminar a solidificar e resfriar, se quebra o molde. Ok? Lembrando que para fabricar esse molde em areia verde, tu vai precisar do modelo, que muitas vezes é em madeira, mas pode ser de alumínio. Fundição em areia. Processo de fundição em areia consiste basicamente na compactação mecânica ou manual de uma mistura refratária, né, de areia de fundição. Geralmente essa areia verde, mas a gente vai ver que tem mais de um tipo. Sobre um modelo, porque a gente vai ver até como é que se faz isso. Tu tem que colocar um modelo e aí tu vai compactando a madeira, a areia, perdão. Sobre um modelo montado em uma caixa de moldar. A areia de fundição consiste em uma mistura de um elemento refratário granular, areia, geralmente essa areia verde, com um aglomerante, que é, digamos aqui, a cola que vai fazer a função como se fosse do cimento. Ok? Então aqui a gente só está iniciando, né? A gente vai encerrar a aula agora em seguida. E aí, segunda-feira, a gente vai detalhar bastante esse processo. Características dos moldes de fundição de areia. A fim de assegurar a qualidade das peças fundidas, algumas características desse molde. Resistência. Para suportar a pressão do metal líquido e a ação erosiva deste durante o escoamento nos canais e cavidade do molde. Isso não é uma vantagem, é um defeito. O molde de areia verde, se tu der uma batidinha com macete, ele se quebra. Então, ele não é indicado para peças grandes e pesadas. Porque se quebra, ele não tem resistência, ele se quebra. Tá claro isso? Mínima geração de gás. Isso é bom, porque a fim de evitar contaminação do metal, gera pouco gás, menos chance de bolha. Permeabilidade. O que significa permeabilidade? Que o molde não é de areia, então o gás que gera dentro, aonde entra o metal líquido, o gás consegue sair dentro da parede. Isso é uma vantagem. Então, na fundição, permeabilidade quer dizer que o gás consegue escapar dentro da parede. E isso é bom porque evita bolhas. Para possibilitar a saída dos gases gerados durante o processo de solidificação. Refratariedade. Isso é bom, porque como o molde de areia verde, principalmente, de material refratário, ele tem a grande vantagem de resistir muito à temperatura. Então, para suportar as altas temperaturas na fusão do metal. Desmoldabilidade, isso é bom também. Era o que eu e o Rafael Arona a gente estava falando. A desmoldabilidade dele é uma vantagem, porque é igual aquelas peças que tem que ter inclinação.
Claro, só vai considerar no molde em areia, tu vai considerar a inclinação no modelo para retirar a peça do molde solidificado. Mas em relação a canto vivo, tu não te preocupa muito, porque é só depois que solidificou a peça, é só quebrar o molde que tu retira a peça. Então, o molde deve permitir que a peça solidificada seja desmoldada com relativa facilidade. Tu quebra o molde. Estabilidade dimensional, defeito. Isso é um defeito. O que eu disse dos moldes de areia? É os de pior precisão. Eles têm a vantagem de desmoldar fácil, que é quebrar o molde, tem a desvantagem de ter menor custo, mas a desvantagem dele é o erro dimensional. Então, ele pode variar, vamos considerar aí, até 1 milímetro para mais e para menos. O erro dele é grande no tamanho da peça. Acabamento também é ruim, porque a areia vai ficar lá o acabamento dos grãos da areia. Então, o acabamento também é ruim. Estabilidade dimensional deve ser alta o suficiente para não interferir nas tolerâncias dimensionais do desenho. Então, lembra que eu falei das polias, né? Nas laterais da polia eu não me preocupava, porque não vai influenciar na polia, mas no externo da polia passou por usinagem depois, o furo passou por usinagem, a lateral do diâmetro menor ali da furação passou por usinagem, então foi corrigido esse erro dimensional por usinagem depois. Aí isso que tem que ser considerado. Colapsabilidade, palavrinha xarope. Os machos devem colapsar sobre as tensões causadas pela contração volumétrica do metal durante a solidificação, de forma a evitar trincas e o surgimento de tensões internas nas peças fundidas. Isso aí depois a gente detalha mais com calma. O principal que vocês aprenderam hoje, que digamos que eu quero fazer um disco com um pré-furo, eu vou colocar lá aquele pino de material refratário, que o nome dele é macho. E eu tenho que considerar que a peça vai diminuir de tamanho quando solidificar. Assim como depois a gente vai ver que o formato dos machos influencia. Tudo bem até aí? Ô, Alex. Quem pergunta? Rogério. Pode falar. Esse molde de areia, depois que quebra ele, essa areia é reutilizável ou não? Isso. Se reaproveita. Depois, segunda-feira vamos detalhar isso com calma, Rogério, mas a gente vai ver que tem 2 tipos de areia, né? A areia que vai tocar no modelo, ela tem que ter uma granulação mais fina. Aí eles pegam lá a de granulação mais fina, que é para melhorar o acabamento. E a areia que não toca no modelo é uma mais grosseira. Então, essa areia, por isso que é boa a tua pergunta, Rogério, essa areia que dá para reaproveitar, tu pode reaproveitar. Ela pode. Sempre é reaproveitada. Eles quebram, passam na máquina, depois no misturador, só que ela só vai servir para a parte do molde que não toca no modelo, para não influenciar no acabamento. Se reaproveita 100%. Só que tu não pode usar essa areia, a areia que toca no modelo, porque é a que vai ter contato, né, com o acabamento. Compreendeu? Sim, sim. Por causa da granulação, né? Por causa da granulação, que ela tá misturado ali, né? Porque são 2 tipos de areia, já adiantando para vocês, né? No molde de areia verde, são 2 tipos de areia. Uma de menor granulação, que toca no modelo para melhorar o acabamento, e a de granulação mais grosseira, para economizar também, né? É a que não toca. E aí tu reaproveita todo o molde que tu quebrou, só que não pode ser a areia de granulação mais fina, só a que não toca no modelo. Tá claro, Rogério?
Sim, sim, tá claro. Mas eu tenho mais uma dúvida ainda. Pode falar. Quando faz ali a forma do objeto que quer fazer ali dentro da areia, Tá, o molde. eu vi que tampa, isso, o molde. Quando tampa ele e coloca o macho dentro, essa tampa também vai areia em cima dela para fazer o molde da parte de cima? O que que a gente vai ver? Espera aí, a gente parou aqui. Deixa eu só anotar aqui. O que que a gente vai ver no decorrer da aula segunda-feira? Aqui, ó. Só um apanhado para a gente fechar a aula. Digamos que eu queira produzir esse disco. Eu vou fabricar o modelo, geralmente madeira, com um macho, aí depois a gente vai ver, em 2 metades. Tudo bem até aqui? Aí, eu vou colocar a caixa de madeira, que não tem fundo. A caixa de madeira não tem fundo. Num piso mais liso. Aqui está a caixa de madeira. Aí eu vou colocar o modelo embaixo, no piso liso, e vou começar a colocar a areia de granulação mais fina, que está misturado com a cola aglomerante. E depois preencho com a areia de granulação maior. Quando se solidificar, estiver pronto, eu retiro o modelo. Tudo bem até aqui? Esse é o procedimento para o superior e o inferior. Vai ficar esse vazio. Aí aqui depois a gente vai comentar do superior. Aí o que que se faz? Depois que tu retirou os modelos, tu vai só... Porque só tem areia em cima e embaixo. Tu coloca o inferior embaixo e o superior em cima. E geralmente... Onde se unem as 2 caixas, tem os grampos. Aí aqui dentro vai estar o macho e tu vaza o metal líquido. Consegui te responder mais ou menos a pergunta, ô Rogério? Ah, sim, então vai um aglomerante ali junto na areia mais fina. Isso, a gente vai... Ah, é isso agora que a gente entendi. vai detalhar segunda-feira. É quase igual, a gente vai ver em vídeo também, ô Rogério. É quase igual aqueles misturador de massa de pão, de padaria, que eles botam lá o tipo de areia, conforme granulação, e esse aglomerante com água, e vai misturando. Como se fosse um cimento. Só que ele não é igual uma betoneira, né, no cimento, no concreto. Ele é quase igual um misturador de massa de pão lá de padaria. Aí eles retiram essa areia pastosa e vão compactando na caixa. E aí espera secar como se fosse um cimento. Enquanto não secar, olha aqui, ó, o modelo está lá dentro. Aqui, ó. O modelo está lá dentro. Tu viu aqui que o modelo ele colocou no piso? Aí colocou a areia e espera secar. Quando estiver solidificado, retira o modelo. Tá claro? Sim, sim, agora sim. Mas isso Ele a gente vai... Entendi. Isso, o que a gente vai fazer? Esse aqui é um dos 2 processos de fundição mais utilizado. Isso aqui é só que... em encomendas de poucas peças iguais, vamos dizer assim, o erro dimensional é uma desvantagem, que é maior, e o acabamento é um dos piores também. Mas é um dos mais utilizados. Ok? Mas pode fazer sem furo também, né? Sim, aí depende do teu projeto de peça, né?
Só que muitas vezes tu utiliza os machos para pré-furo para economia de tempo de usinagem depois, né? Ok, pessoal? Alguma pergunta até aí? Então, vamos repassar aqui a chamada para encerrar a aula. André não veio, Emerson não veio, Fernando não veio, Igor? Presente. Ismael não veio, Jader não veio, Luciano? Luciano? Presente. Michael não veio, Pedro não veio, Rafael Arona? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério? Presente. Charles não veio, Vitor? Presente. David? Desaparecido em ação. Rafael Monteiro? Presente. E Felipe? Presente. Ok, pessoal? Ok. Então, Ok. então, a gente se encontra segunda-feira, dia 7, às 7 da noite. E aí a gente segue aqui na página 79, que é o que a gente vai fazer? Vamos detalhar todo o processo em areia, tá? Principalmente o mais usado de areia verde. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai detalhando vários processos de fundição. Ok? Beleza. Então, até segunda-feira, então. Valeu, bom Tá fim bom. de semana a todo Bom mundo. final de semana para todo mundo. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite. Valeu.